Olá! Quase todo mundo aprende na escola que XX é feminino e XY é masculino, certo? Bom, e sem te dizer que essa é só uma parte da história. Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada fascinante e, olha, bem complexa do desenvolvimento sexual humano. Uma história que começa muito, mas muito antes da gente nascer e que pode desafiar algumas das nossas ideias mais básicas. Para a gente começar essa conversa, quero apresentar a história da Maria José Patinho. Pensa só, nos anos 80, ela era uma das melhores atletas da Espanha. Uma corredora de barreiras no auge da carreira, sabe? A vida dela era o esporte, colecionando vitórias, quebrando recordes. Mas tudo isso estava prestes a virar de cabeça para baixo por causa de um único teste biológico. Foi em 1985, durante os Jogos Universitários Mundiais no Japão. A carreira dela foi interrompida de uma forma brutal. Um teste de verificação de sexo revelou que o cariótipo dela era 46XY, o padrão que a gente normalmente associa ao masculino. Apesar de ter um corpo de mulher e ter vivido a vida inteira como uma, ela foi desqualificada, expulsa do time e teve seus recordes simplesmente apagados. Imagina o choque. E isso nos traz a pergunta central de hoje. Como isso é biologicamente possível? A história da Patinho não é só um drama pessoal. Ela abre uma janela para a gente entender que a biologia do sexo é muito mais cheia de nuances do que parece. Então, vamos juntos desvendar esse quebra-cabeça. Para entender o caso dela e a biologia por trás de tudo isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho, lá para o roteiro biológico que começa a ser escrito nas primeiras semanas do desenvolvimento de um embrião. É fundamental entender que o desenvolvimento sexual não é uma coisa que acontece de uma vez só. Pensa nele como um processo em cascata, com 3 grandes etapas, uma depois da outra. Primeiro, o sexo genético, que é definido lá na fertilização. Depois, vem o sexo gonadal, que é a formação dos testículos ou dos ovários. E, por fim, o sexo fenotípico, que vai moldar os órgãos genitais por dentro e por fora. Então, o ponto de partida é esse aqui, o nível genético. Na hora da fecundação, o embrião recebe os cromossomos sexuais. O padrão mais comum é XX, que leva ao desenvolvimento feminino, e XY ao masculino. Essa é a primeira instrução, o primeiríssimo passo de todo o processo. E aqui vem uma parte que eu acho simplesmente fascinante: o estágio bipotencial. Nas primeiras 6 semanas de vida, todo embrião, não importa se é XX ou XY, tem exatamente a mesma estrutura genital básica. É um ponto de partida neutro, com potencial para seguir tanto o caminho masculino quanto o feminino. Incrível, né? Tá, então o que faz o corpo decidir para qual lado ir? A grande virada de chave é um gene específico que fica no cromossomo Y, o famoso SRY. Pensa nele como o interruptor principal. Se o gene SRY está lá e funcionando, ele dá início a uma série de eventos que levam ao desenvolvimento masculino. Se ele não está lá, o desenvolvimento segue o caminho feminino, que é como um padrão básico. Beleza. Com o roteiro genético definido, o corpo começa a transformar essas instruções em estruturas de verdade, em estruturas físicas. Vamos ver como esse projeto sai do papel e se transforma de fato em um corpo. A primeira grande construção é a das gônadas. Se o gene SRI está ativo, aquela gônada que era indiferenciada se transforma em testículos. Agora, se não tem SRI, essa mesmíssima estrutura se desenvolve e vira ovários. Essa é a primeira grande bifurcação no caminho do desenvolvimento. Nessa fase inicial, o embrião tem a planta baixa para os 2 sistemas. De um lado, os ductos de Wolff, que podem virar o trato reprodutivo masculino, do outro, os ductos de Müller, que podem formar o trato feminino. Os 2 estão ali, presentes, só esperando um sinal dos hormônios para saber qual deles deve crescer e qual deve sumir. E se os testículos se formaram, eles viram uma verdadeira fábrica de hormônios. Eles produzem 2 substâncias-chave. A primeira é o hormônio antimuleriano, ou AMH. O nome já diz tudo, né? Ele basicamente manda os ductos femininos desaparecerem. E a segunda é a testosterona, que dá a ordem para os ductos de Wolff se desenvolverem e formarem as estruturas reprodutivas masculinas. Ok, agora que a gente já tem essa base da biologia, vamos voltar para o caso da Maria José Patinho. Agora a gente tem as ferramentas para finalmente entender o que aconteceu com ela e resolver esse mistério. E aqui está a resposta. A Patinho tem cromossomos XY e o gene SRY. Então, os testículos dela se formaram e produziram testosterona e o AMH, certinho.
Só que, por causa de uma condição genética chamada Síndrome de Insensibilidade aos Andrógenos, ou SIA, as células do corpo dela simplesmente não conseguem ouvir a testosterona. É como se a testosterona estivesse gritando as instruções, mas as células não tivessem ouvidos para escutar. O resultado? O corpo seguiu o desenvolvimento externo feminino padrão. Esse infográfico aqui ilustra essa complexidade de um jeito brilhante. Ele mostra que não existem só dois caminhos, mas sim um espectro de possibilidades. O caso da Patinho, a Cia que a gente vê aqui, é apenas uma dessas variações. O corpo dela seguiu a instrução do MH e por isso os ductos de Muller regrediram, mas ignorou completamente a testosterona. Daí o resultado, um fenótipo feminino. Mas a história do nosso desenvolvimento não acaba no nascimento, de jeito nenhum. A base que foi construída lá no útero é reativada anos mais tarde, na puberdade. É quando um novo e poderoso sistema de comando hormonal entra em ação para despertar maturidade reprodutiva. Esse sistema é o eixo hipotálamo-hipófise-gônada, ou HHG. Pensa nele como a torre de controle da reprodução. O hipotálamo e a hipófise, que ficam lá no cérebro, mandam sinais hormonais para as gônadas, ovários ou testículos, e dizem: ok, pessoal, hora de começar a produzir hormônios sexuais e gametas. É o início da puberdade. A ativação desse eixo HHG dá o pontapé inicial na produção dos gametas. Nos homens, a espermatogênese é um processo contínuo, uma fábrica que produz milhões de espermatozoides todo dia a partir da puberdade. Já nas mulheres, a ovogênese é diferente, ela é cíclica. Elas já nascem com um número limitado de ovócitos e a cada ciclo menstrual, geralmente um deles, amadurece e fica pronto para uma possível fecundação. Agora vamos focar um pouco nessa dança hormonal incrível e super orquestrada que rege a fertilidade feminina, o ciclo reprodutivo, um ritmo que se repete mês após mês. Em um ciclo onde não acontece a gravidez, a gente vê essa flutuação hormonal super bem definida. O FSH estimula o crescimento do folículo lá no ovário. Aí vem o pico de LH, que dispara a ovulação. Depois, a progesterona sobe para preparar o útero. Se não rola a fecundação, os níveis de todos os hormônios caem, o que leva à menstruação e ao começo de um novo ciclo. Essa é a história do ciclo quando não há gravidez. Mas e se aquele ovócito for fertilizado? Bom, aí o roteiro hormonal muda completamente. Num ciclo com gravidez, o corpo lúteo e depois a placenta continuam produzindo progesterona sem parar. Em vez de cair, os níveis desse hormônio ficam lá no alto. É esse sinal hormonal contínuo que mantém a parede do útero prontinha, nutrindo o embrião que está se desenvolvendo e, claro, impedindo a menstruação. O que tudo isso mostra pra gente no fim das contas? Mostra que o desenvolvimento biológico não é uma foto, um evento único, que acontece na concepção e pronto. É um processo dinâmico, contínuo, é uma interação complexa que dura a vida inteira, envolvendo nossos genes, os hormônios que circulam pelo corpo e até fatores sociais e do ambiente. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história da Maria José Patinho e toda a ciência do desenvolvimento sexual nos mostram que a biologia não trabalha com caixinhas rígidas de masculino e feminino. Ela trabalha com um espectro de variações. Então, se a própria natureza é tão diversa, como isso pode nos ajudar a repensar as categorias em que a gente tenta encaixar o corpo e a identidade humana? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia.